Fala pessoal, tudo bem? Bom, neste vídeo eu vou falar com vocês sobre uma das estratégias que eu utilizo bastante. E aí às vezes o pessoal pergunta, Kim, o que é um ponto de retorno? Vou tentar explicar de uma forma bem objetiva e simples, e nos próximos vídeos a gente segue evoluindo para tentar interpretar como encontrar esses pontos nas melhores regiões possíveis para a gente fazer as nossas entradas, né? Vou explicar para vocês hoje o que é ponto de retorno, tá? Bom, ponto de retorno nada mais é do que o candle que quebra uma sequência de dois candles ou mais caindo ou dois candles ou mais subindo, tá? Vale lembrar que quanto maior for a periodicidade, mais relevante será a sinalização, tá, do ponto de retorno, né? Então nesse exemplo a gente tem uma sequência bem longa de queda, tá certo? E quando surge um candle diferente, né, exatamente um candle positivo, que consegue romper a máxima do candle anterior, né, esse candle ele se chama exatamente ponto de retorno. E o mais interessante aqui é que a gente não consegue saber ainda se esse ponto será o fundo do movimento, né? Mas provavelmente no futuro a gente vai descobrir que esse ponto se transformou no fundo, né? E aí às vezes as pessoas me perguntam, mas Kim, isso serve também no gráfico de 1 minuto? Isso serve também no gráfico de 5, no gráfico de 15? Como eu falei, quanto maior a periodicidade, né, maior será a confiabilidade na sinalização desses padrões. Entram na análise aí também outras variáveis, né? Aonde é que este ponto de retorno está surgindo? Ele está surgindo próximo a um ponto de suporte quando a gente está falando de um movimento de queda? Ele está surgindo próximo a um ponto de retração? Ele está surgindo próximo a médias móveis? É uma operação a favor da tendência ou contra a tendência que você está avaliando? O mercado está tentando retomar uma tendência de alta ou retomar um movimento de correção a partir de um movimento longo de queda, né? Então a análise é muito mais ampla do que olhar simplesmente para este candle positivo em relação ao candle anterior. Mas o principal objetivo aqui é entender que a sequência momentânea do mercado mudou. Ou seja, o fluxo de dinheiro que era intenso na venda passou agora a ser na compra, né? E a mesma coisa serve quando a gente tem uma sequência ascendente de candles, né? Se essa sequência for maior do que dois candles e surgir um candle diferente, neste caso aqui com pressão vendedora, né, a gente vai interpretar como um ponto de retorno. E o mais interessante é que provavelmente no futuro isso aqui vai acabar virando um topo, né? E a gente só consegue entender isso depois que o movimento está pronto, né? Então a gente tem algumas dúvidas no exato momento em que surge esse sinal, mas é exatamente ele que acaba originando as movimentações que vão formar o que nós chamamos de tendência e o que nós podemos chamar de topo e fundo, tá certo? Depois que o movimento está pronto, a gente consegue estipular qual foi a movimentação de tendência e qual foi a movimentação de correção. E também depois que o movimento está pronto, a gente consegue perceber que após os pontos de retorno, né, a gente teve movimentos significativos para os preços, tá certo? Então olha a movimentação de tendência com o gráfico pronto. Observem quando foi que o mercado mudou de comportamento, né? Mais uma vez, né, quanto maior a periodicidade, mais representativo será essa sinalização, né? Na tendência de baixa é a mesma coisa, né? Depois que os movimentos já estão formados, a gente consegue estipular que toda essa movimentação de queda era a movimentação de tendência, né? Toda essa movimentação de alta foi um movimento de correção da tendência de baixa, e provavelmente pelo fato do mercado ter encontrado resistência, seja num ponto antigo, né, num número de muita briga no passado, ou médias móveis, ou retrações, ele encontra dificuldade novamente, ele inicia uma sequência vendedora, uma sequência de candles descendentes, tá certo? Bom, então se concentrem em encontrar o candle que quebra essa sequência, vão trazendo essa leitura para os micro movimentos que o mercado tem, né? A gente tem movimentos mais amplos e a gente tem movimentos menores. A gente precisa entender esses dois movimentos e trazer ele para dentro do nosso perfil operacional. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês a encontrar os melhores pontos onde a gente vai ter uma confiabilidade maior para poder atuar a favor da tendência e caso você tenha também interesse em operar contra a tendência. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o nosso próximo vídeo.